Olá, Pro. Tudo bem com você? Bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso Clube dos Estudos, tá? Bom, essa aula de hoje é para nós tratarmos da segunda parte do documento Educação Infantil, Práticas Promotoras de Igualdade Racial. Se você está vendo essa aula é porque certamente já assistiu a parte 1. Na parte 1 que nós encontramos lá foi primeiro qual é o objetivo deste documento, deste material orientador, que é justamente de levar para dentro das salas de aula da educação infantil a igualdade racial. Porque nós vimos também que é senso comum e que só porque nós estamos falando de bebê e crianças que não existe discriminação, estudos provam que isso é uma balela. A discriminação racial ela começa ainda na educação infantil e quando a gente fala de discriminação, a gente infelizmente não está falando só do externo para dentro da escola, e sim do interno, né? O que isso significa? Que a discriminação ela pode sim surgir mesmo que inconscientemente por parte dos professores. Então a gente já entendeu isso, e o documento fala um pouquinho, e agora nessa terceira parte do documento, ele vem apresentar para nós algumas ações práticas que podem ser desenvolvidas dentro da sala de aula para que nós consigamos desenvolver essa questão da igualdade racial, tá? Conforme nós formos conversando ao longo dos slides, você vai perceber e você vai se recordar de um outro documento que é um pouquinho mais atual e você vai falar, poxa, mas eu já conheço isso, tá? Porque lembra que eu já falei para vocês aqui em outros momentos que os documentos eles vão se conversando, tá? Este documento Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial, ele não vem nos trazer uma nova receita de bolo, algo totalmente à parte do que nós já víamos desenvolvendo em sala de aula. Não. O que ele faz é o seguinte, é pegar toda a prática de sala de aula, de desenvolvimento dentro das salas de aulas, que são orientados lá pelas diretrizes curriculares nacional, pelos RCNEs também, e só que ele, neste documento em específico, ele tem uma perspectiva, então ele visa apenas a questão da igualdade racial. Então você vai perceber o seguinte, que ele fala assim, olha fulana, você já trabalha assim, então dentro dessa sua prática, a única coisa que você tem que trazer são conteúdos que estejam ligados com a identidade e o patrimônio cultural afro-brasileiro, tá bom? Você vai perceber. Então, sigamos aqui a nossa conversinha de hoje. Opa! Opa! Vamos voltar aqui que eu passei dois de uma vez. Então, este documento, ele tem dois eixos. Quais são os eixos? Primeiro, identidade, tá aqui, né? Qual identidade? Lembrando que se nós estamos falando de um documento que trata sobre igualdade racial, opa, hoje eu tô. Se nós estamos falando de um documento que trata de igualdade racial, então a gente está falando aqui da cultura, das manifestações culturais afro-brasileiras ou africanas, tá? Então, é essa identidade específica que nós vamos nos manter. E também o patrimônio cultural, tá? Patrimônio cultural das manifestações da cultura africana, tá? Justamente essa questão da igualdade racial. De certa forma, nós sempre trabalhamos essa questão da identidade dentro das salas de aula. Quando se fala em montar lá os projetos no início do ano, né, que nós temos que sentar lá no coletivo e montar os projetos e tal, sempre aparece essa questão do projeto da identidade e não é diferente, tá? Então, trabalhar a identidade, seja como uma sequência de atividade, como um projeto, ou dentro das atividades permanentes, depois nós vamos ver isso, mas na primeira aula nós já falamos sobre essa questão, né, de como é que devem ser organizadas as aulas, que teremos sempre lá as aulas, as atividades que serão permanentes, poderemos trabalhar com sequências didáticas e poderemos também trabalhar com projetos didáticos, lembrando que atividades permanentes não necessariamente precisam ocorrer durante a semana inteira, o professor tem a possibilidade de escolher quantas vezes na semana. Já as sequências didáticas, o que acontece? A sequência didática é, você tem um objetivo a desenvolver, então quais atividades você vai propor para tentar atingir aquele objetivo, tá? E a sequência didática, ela acontece num período curto, menorzinho, pode ser uma semana, 2 semanas no máximo. Já o projeto didático, ele é muito maior a longo prazo, então o professor pode pensar no projeto, por exemplo, o projeto Festa Junina Afro-Brasileira,
Então, começar a trabalhar várias partes dentro desse projeto. Então, é um projeto que ele pode dar início lá em março, para ele ter o desdobramento dele, o produto final dele, ali em julho, que será, por exemplo, a apresentação aí da festa junina, tá bom? Então, o primeiro eixo, identidade, precisa ser trabalhado. Então, independente de atividade permanente, sequência didática ou projeto, é algo que, na verdade, independente não, ele tem que fazer parte das atividades permanentes, tá? Porque a identidade aqui, ela é vista como uma construção que vai ali ajudar na autoimagem positiva da criança. Então, nós estamos falando de crianças ainda negras, né? Que tem um tom da pele diferente, que tem um cabelinho diferente. Então, primeira coisa, a gente já viu, e é muito fofo, muito legal, os bebês, quando estão em sala de aula, se a gente entrega espelho na mão deles, os primeiros contatos são muito diferentes, né? Porque eles olham, ficam olhando, porque de fato eles ainda não se conhecem. Então, ali está sendo feita a construção de uma imagem, de uma identidade. O que acontece é que bebês e crianças, elas já se veem. E elas já começam, mesmo que instintivamente, fazer comparações. Então, elas começam a entender que, olha, o meu amiguinho não tem a mesma cor de pele que a minha, né? E essa questão da identidade é importante também no papel do professor. O professor, ele é uma chave importantíssima, né? Uma peça fundamental nesse desenvolvimento. Por quê? Porque a maneira como o professor em sala de aula lida com essa criança, na questão do afeto, do atendimento, a criança ela não pode perceber nenhuma diferença no tratamento. E a professora ou o professor não pode jamais demonstrar ali ou deixar transparecer uma preferência por uma criança branca ou aquela criança negra, ela sempre fica ali, né? Porque, sejamos muito sinceras, isso acontece, infelizmente acontece, né? De crianças negras, crianças que têm um cabelinho crespo, um pouco mais difícil de serem arrumadas, professores soltarem alguns comentários que são depreciativos, que não são legais, né? Então, o documento, ele vem falando sobre isso, sobre essa construção da identidade do aluno, que o professor precisa fazer parte, tomar cuidado com as ações que ele tem dentro da sala de aula e mais, se o professor ele presencia alguma situação ali de discriminação, ele precisa intervir. Não importa se essa situação ocorra entre as crianças, e aí não será talvez de uma maneira muito direcionada por maldade nem nada disso, mas a gente sabe que pode acontecer sim. Não é porque são crianças que elas não começam a fazer distinções, porque isso já acontece, a gente sabe. Então, ao presenciarmos situações assim, o documento fala que nós precisamos intervir, que nós não podemos ser covardes ao ponto de chegar e falar: bom, eu não sou preparada para isso, eu não tenho preparação para isso, então eu não vou me envolver. Sim, você tem preparação para isso, sim. Não existe um curso, uma faculdade que vai te ensinar e te dar todas as receitas possíveis para que você possa resolver situações assim. Mas existem documentos orientadores, como este que nós estamos estudando, falando acerca destes assuntos e como é que nós devemos proceder. Então, dentro de uma sala de aula, se nós somos o responsável pelo nosso aluno e acontece uma situação discriminatória e ele se vê ali acuado e a única pessoa que pode ajudá-lo e defendê-lo não faz nada, aí já gera e temos um grande problema, não é mesmo? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente passa a trabalhar a questão da identidade com N atividades possíveis que nós temos por aí, nessa construção da identidade, a gente consegue fazer com que a criança ela construa uma autoimagem positiva, que ela comece a se reconhecer, que ela entenda que tá tudo bem se a cor da pele dela é diferente, porque ela não é menos do que o coleguinha que é branco, tá tudo bem se o cabelo dela é crespo, cacheado, porque isso faz parte da característica dela, né, da ascendência dela, e como é que nós podemos contribuir para que essa autoimagem se construa positiva, falando, transmitindo mensagens positivas, né? Usando de elogios, mostrando para as nossas crianças que elas não são diferentes, falando mesmo sobre essas diferenças,
levando para salas de aulas vídeos, imagens, brinquedos, rodas de conversas que tratem sobre isso, para que eles entendam, se conheçam, se aceitam e mais, para que as crianças brancas elas não cresçam, porque isso não é uma culpa das crianças brancas, mas a gente sabe que isso acontece, que a criança branca ela já cresce sabendo que ela é linda, bonita e maravilhosa, né? Que ela sempre vai ser esse menino uma princesa, esse menino um príncipe. Então, a criança branca ela precisa entender que essas diferenças existem e que ela, por ser branca, não é melhor do que a criança que tem um tom de pele escura, negra, tá bom? Ao falar sobre essa questão, o documento ele nos traz aí 2 exemplos de ações que podem ser desenvolvidas em sala de aula. O primeiro é o cantinho simbólico da beleza. Eu lembro que quando o meu primeiro ano trabalhando com educação infantil foi lá em 2008, que eu comecei, logo em seguida apareceu essa questão de se trabalhar os cantinhos. E nós montávamos o cantinho da beleza e as meninas amavam esse cantinho, né? Porque era um cantinho onde elas podiam se pentear, se maquiar, se cuidar. Então, assim, e nessa questão de se trabalhar o cantinho simbólico, acaba que as crianças elas trazem para ali para o seu imaginativo, para aquele seu momento de atividade, de brincadeira, papéis sociais, né? Papéis realmente reais, sociais, então elas passam a se orientar em como agir dentro da sociedade. No cantinho da beleza, quais são os papéis sociais que normalmente elas vão querer desempenhar? Ou de cabeleireira, né? Ou da pessoa que está sendo atendida ali no salão de cabeleireiro, e assim por diante. Um outro exemplo aqui são os cantos com mural de imagens de pessoas negras. Só que quando a gente fala, a gente não, né? Quando o documento fala que nós temos ou nós podemos trabalhar com murais de imagens, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de imagem que a gente traz para dentro da sala de aula. Na aula número 1, nós já vimos sobre isso, né? Que não é levar para dentro da sala de aula qualquer coisa ou qualquer imagem, porque tudo tem de ter uma intencionalidade. Então, se a nossa intencionalidade aqui no trabalho com a identidade é a de que a criança tenha uma construção da sua autoimagem positiva, o que a gente precisa? Colocar os negros em posição afirmativas, né? De protagonismo afirmativo. Então, em posições de médicos, de bailarinos, de doutores, de pessoas, para elas perceberem que o negro, ele não é só e meramente um escravo, que ele pode exercer e estar em outros papéis da sociedade. Tudo bem? Certamente aqui são 2 exemplos apenas, mas dentro da nossa jornada como professoras, independente de educação infantil ou não, a gente consegue imaginar tantas outras atividades que possamos fazer e desenvolver dentro da sala de aula para trabalhar essa questão da identidade na perspectiva da igualdade racial. E aí o que acontece? O documento, só para relembrar, ele tem como base alguns documentos principais, tá? Quais são esses documentos? Primeiro, a nossa Constituição Federal de 1988, e fala lá nos artigos 205 e 206 sobre a educação. A LDB, que depois ela é alterada também por outras 2 leis que nós vamos estudar mais a fundo nas próximas aulas. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, as diretrizes curriculares nacionais da educação. Então, talvez por isso que quando a gente fala um pouquinho e a gente estuda esse documento, a gente fica assim, poxa, mas eu já vi isso em algum lugar. Porque todos os documentos, eles são feitos a partir de uma base. E a nossa base legal aqui é justamente essa, tá bom? Seguindo adiante, o segundo eixo que deve estar presente aí nas atividades desenvolvidas na educação infantil para essa promotoria da igualdade racial é o patrimônio cultural, tá? E o que se fala do patrimônio cultural? É que o patrimônio cultural afro-brasileiro ele é tão importante quanto o indígena e o né, da Europa e o europeu. O que acontece é, muito se fala que todos os materiais, tudo que é desenvolvido para a educação brasileira, que ela tem como base o patrimônio europeu. E a verdade é que aqui, pelo menos no nosso país,
né, no Brasil, falando de Brasil, quais são as nossas ascendências? Temos sim a ascendência europeia, que são os portugueses, os nossos colonizadores, mas nós temos também os indígenas, que aqui já estavam, e os africanos, que foram trazidos obrigatoriamente aqui para o Brasil e passaram a ser utilizados como escravos. Então, nós temos aí 3 culturas, 3 patrimônios culturais que são bastante importantes, que fazem parte da nossa raiz. Então, não tem por que não apresentar todo esse patrimônio tão rico e que nós já utilizamos no nosso dia a dia para as nossas crianças, tá? E assim, aqui, como eu já disse, o foco é a questão afro-brasileira, então focamos apenas neste patrimônio cultural. Dentro do documento tem até uma frase, um trechinho que cita assim, né? Que no nosso dia a dia nós já utilizamos coisas, manifestações culturais que são advindas lá da África, como linguagem, como algumas comidas, como algumas formas de se falar, né? Da linguagem, tal, palavras. Então, muito já se tem da cultura africana. Por exemplo, uma comida que a gente ama de paixão, a feijoada. Qual que é? De onde que ela advém? Da África, não é mesmo? Então, por que algumas coisas a gente aceita bem, mas na hora de falar sobre isso e levar para dentro da educação, de certa forma, geral olhe e pensa como algo meio que preconceituoso assim, tá? Então, manifestações culturais africanas precisam estar presentes nas práticas escolares. É isso que este documento orienta. Então, os diretores, os coordenadores, as pessoas ali preocupadas no geral com a escola precisam se atentar a isso, de que essas práticas, essas manifestações precisam fazer presentes nas práticas da escola, dentro das atividades permanentes. Aí você pode me falar assim, nossa, Lila, mas como assim? Agora eu vou ter que ficar desenvolvendo só atividade africana com os meus alunos? Agora eu tenho que ficar só levando tecidos coloridos com temas da África para os meus alunos? Pelo amor de Deus, que coisa chata. Não, não é isso. Lembra que no começo do vídeo eu falei, olha, vocês vão perceber que a nossa prática ela não muda nada. É que ao invés de a gente ficar trabalhando só este lado que nós já estamos acostumados, por que não introduzir, né, outras manifestações culturais? Então, por exemplo, você decidiu montar, sei lá, um mural com a sua criança. Normalmente no mural você coloca um fundo, seja lá de papel pardo ou um tecido de alguma cor. Tá, por que não, por exemplo, trazer um tecido que tenha tema africano? Entende? E aí você já vai ter um motivo para conversar com a sua criança acerca deste patrimônio cultural, percebe? Então, são pinceladas que a gente vai dando e pegando um pouquinho de cada canto e trazendo para dentro das nossas salas de aula. Quando a gente vai fazer brincadeiras antigas, dessas que as nossas crianças quase não conhecem mais. Esconde-esconde, pega-pega, cabra cega, entende? Por que não apresentar brincadeiras que são oriundas também lá da África? Existem muitas brincadeiras super legais, uma que inclusive é citada aqui neste documento, que ela é muito parecida com a cabra cega, tá? Não me lembro agora o nome, e essa brincadeira foi desenvolvida dentro de uma sala de aula e a professora dá um relato falando que as crianças gostaram muito. Então, percebe? Você seguiu o mesmo plano que você estava acostumada, que era dentro lá das suas atividades permanentes ter uma brincadeira externa, só que essa brincadeira externa você trouxe uma brincadeira que seja africana, percebe? E aí, seguindo aqui, quais as atividades permanentes? Então, o que precisa sempre existir dentro das nossas aulas, dentro da educação infantil, para que nós consigamos trazer essa questão da igualdade racial, tá? E é neste ponto aqui que você vai olhar e vai falar, nossa, mas isso me lembra alguma coisa, tá muito parecido com a BNCC. Olha só, são os documentos conversando entre si, tá? Por isso que eu já falei uma vez e eu vou repetir aqui. Quando a gente começa a estudar, a gente vai adquirindo conhecimento e são conhecimentos que vão sendo base para outros conhecimentos. Então, talvez, se 2 ou 3 documentos lá na frente a gente não tiver tempo de estudar,
você já não está mais no escuro. Você já conhece alguma coisa sobre aquele documento, querendo ou não, tá? Diretamente ou indiretamente. Mas vamos entender um pouquinho sobre essa questão das atividades permanentes, como que elas devem acontecer. Então, primeiro, as atividades permanentes, elas precisam acontecer por meio das experiências com o corpo. E quando a gente fala aqui em experiências com o corpo, o que você entende é o seguinte: nós estamos falando sobre a igualdade racial, tá? Então, as experiências com o corpo é aquela questão do cuidar-se, do vestir-se. A gente não precisa permanentemente trabalhar com as nossas crianças a questão da higiene. Então, isso é uma experiência com o corpo, tá? Outra experiência com o corpo também, nessa questão do cuidar de si, é a questão com o arrumar o cabelo, como melhor se sente bem com o seu cabelo. Porque o meu cabelo, ele tá assim, para alguns pode parecer estranho, nossa, mas tá armado. Mas para mim tá ótimo, é maravilhoso, porque é a característica do meu cabelo. E tem outras pessoas que ainda vai querer usar o garfo para deixar ele ainda mais armado, entende? Então, essa questão da experiência com o corpo é nós trabalharmos com as nossas crianças para que elas se reconheçam, se entendam e passam a se valorizar mais. E aí, a partir disso, né, a partir dessas experiências, passa-se a ter o cuidado consigo, a criança vai ter o cuidado com ela mesma e ela passa a ter o cuidado com o outro. E nessa questão do cuidado com o outro, nós professores precisamos estar atentas pelo seguinte: como é que a outra criança está se relacionando com a criança negra? Ou como é que a criança negra ela se vê diante da criança branca? Entende? No momento das brincadeiras e da imaginação aqui, ó, tudo está acontecendo de forma única, todos se misturam com todos, ou existem crianças negras que estão sendo excluídas? Porque a gente sabe que isso acontece. Mas na hora do cuidado aqui, ó, cuidado em relação a professor, no banho, na troca, no carinho, no pentear, para que nós, professoras, não deixamos passar ou transparecer atitudes que demonstrem que, só porque é criança negra, talvez isso não me agrada muito. Olha só que terrível. Nas brincadeiras aqui, ó, quais os papéis que as crianças negras estão desenvolvendo? Lembra que eu já falei da questão, por exemplo, das princesas? Que talvez agora não mais, mas até um certo momento a gente não via princesas negras. Né? Então, sempre ao desenvolver ou participarem de brincadeiras, quem fazia o papel de princesa era sempre a menininha branca. E que agora, para que exista essa igualdade racial, que as crianças negras elas podem e devem estar em papéis importantes de princesas, doutores e etc. Tá? Assim como os jogos de destreza e raciocínio. As crianças elas amam jogos que tenham regras, que elas precisam seguir regras para depois chegar no objetivo, seja o esconde-esconde, a cabra cega, enfim. Então, no momento desses jogos aqui, a gente traz para dentro da sala de aula, para dentro do nosso desenvolvimento, atividades que sejam oriundas aí da cultura africana. Seguindo também, nós temos aqui o movimento expressivo e a música pro. Aqui, o movimento expressivo e a música é muito importante, principalmente quando a gente está falando dos bebês, porque é o momento em que eles estão aprendendo a engatinhar, a caminhar, a sentar. Então, a gente pode trazer para a nossa vivência, para a nossa prática docente, brincadeiras, ações, movimentos simples, para que essa criança ela crie ali uma segurança com o próprio corpo, certo? A música também traz essa questão do dançar, né? A criança gosta muito de dançar e isso vai ajudar nessa questão do movimento do corpo dela, dela se aceitar, dela se enxergar, dela olhar para si. E para se ter isso, essa questão do movimento expressivo e a música, principalmente, a gente tem que trazer aí um repertório cultural. Lembra? O currículo fala sobre essa questão do repertório cultural, de que nós não devemos ficar só nessas musiquinhas infantilizadas que normalmente se tem para as crianças, mas nós podemos trazer outras músicas. Falando aqui sobre a igualdade racial, quais tipos de músicas a gente pode trazer da cultura africana para desenvolver dentro da nossa sala de aula? Não é nada demais, mas assim, são músicas combatidas que podem ali ajudar no trabalho do movimento do corpo, tá? Assim como a linguagem oral e escrita. Lembrando que aqui nós estamos falando de atividades permanentes, tá? Então, dentro
dentro dessa daqui, ou dessa daqui, ou da roda de conversa, o que é que você pode desenvolver? O que eu vou falando são apenas exemplificações. Então, dentro da linguagem oral e escrita, nós temos, por exemplo, a contação de histórias. Então, nós podemos ter a contação contada, né, ou a contação apenas lida, que é bastante diferente. Na contação lida mesmo pelo professor, a gente tem ali uma história imutável, você está seguindo a ordem cronológica, os personagens tudo direitinho, e na contação mais contada, inventada por você, tem algo mais de imaginativo, não sabe muito bem o que vai acontecer, você vai pegando o que o teu aluno vai te dando de feedback e assim vai, tá? Também, dentro da linguagem, você acaba tendo as rodas de conversa. Roda de conversa é bastante importante e o documento fala o seguinte, que ao desenvolver a roda de conversa, a gente tem que tomar cuidado com a singularidade. Porque normalmente a gente tem aquela mania de só a gente querer falar. E a roda de conversa é justamente para estimular na nossa criança o falar, né? Então, leva para dentro da sala de aula essa roda de conversa. E como, Lila, a partir da roda de conversa, trabalhar a igualdade racial? Você pode, por exemplo, a partir da sua escuta sensível, ter notado uma situação, alguma coisa que você queira conversar com seus alunos, ou falar sobre características que sejam diferentes, ou, por exemplo, pegar uma imagem de uma criança negra, apresentar na roda, conversar sobre as características, conversar quais são as crianças que têm as mesmas características, por que será que as crianças apresentam características tão diferentes, entende? Aí você vai abrindo um diálogo gigantesco e mais. Com esse tipo de diálogo, com essa roda de conversa, você acaba beneficiando o seu aluno, porque, assim como fala no documento, a gente acaba desenvolvendo nessa criança uma visão de mundo e de pensar maior, tá? Mais abrangente, ela não fica tão limitada. Ela cresce e começa a pensar assim, poxa, olha, existe tudo isso que eu posso saber, o que eu, né, não é... Deu para ficar claro, Pro? E depois, por fim, a expressão artística. Nessa questão da expressão artística aqui, a gente tem que perceber como o criar mesmo, que a criança consiga utilizar a imaginação e criar e visualizar um mundo muito maior do que aquele que nós estamos ali acostumados, certo? Para isso, a gente tem que trazer para as nossas crianças um acervo cultural muito grande. Então, falar sobre o território onde, por exemplo, se tem uma sala que tem uma criança de determinado país, que seja condizente com o país africano, então apresentar para elas algumas características do território africano, desmistificar que lá no território africano é um país que só vive na miséria, que só existe calamidade, porque a gente sabe que o território africano ele é muito grande, existe muita beleza. Então, trazer toda essa informação para dentro de sala de aula para as crianças, para que as crianças elas possam ter mais contato de fato. Em relação às artes, apresentar pintores, né, artistas que trabalham com a arte africana, que é tão colorida, tão rica, e mostrar para eles. Porque normalmente quando se fala de artes, a gente pensa só em a Tarsila do Amaral, em Da Vinci, esses famosinhos e brancos, com todo o meu respeito, tá? Mas por que não trazer também tantos artistas maravilhosos negros que existem? Até porque, quando a gente faz isso, a criança negra, ela se enxerga e pensa, eu também posso, né? Porque ele é negro e ele pôde, então eu sou negra, eu posso também. Então, trazer para a expressão artística da criança esse tipo de atividade e tal. E o documento ele fala o seguinte, que uma boa oportunidade para se trabalhar aqui a expressão artística é trabalhar com o retrato e o autorretrato da criança. Porque quando ela se desenha ou ela desenha outra, ela passa a se enxergar melhor, a olhar de fato o meio em que está inserida e fixar em detalhes e passar a entender mesmo o que é que ela está vendo. E por fim, para terminar aqui a nossa conversa bastante rápida e tranquilinha, o documento ele fala o seguinte: existe um certo medo da nossa parte em sala de aula quando a gente tem que se referir à criança, porque a gente não sabe se a gente usa
a palavra negro, preto, morena. Mas o interessante é, o documento fala assim, quando as pessoas querem usar em tons mais desagradáveis, assim, né? Quando tá sendo maldoso, ela não tem medo, ela simplesmente fala, olha, aquele negrinho, aquela criança negrinha ali, não sei o quê, sabe? Quando se fala assim, é porque tem aí um preconceito, uma certa maldade, é depreciativo, tá? Denegrindo a criança, mas, então não pode, de fato não pode mesmo, não deve, mas quando você está trabalhando com a sua criança e a intenção aí é de valorizar suas características físicas, a gente não deve ter medo. O que a gente tem que usar é a criança negra e a criança branca, para que fique bem claro para elas que essas diferenças existem e coexistem. Existe uma criança branca, existe uma criança negra, mas elas não são diferentes nos seus direitos e deveres, elas podem ser diferentes nas questões de características, tá? E a partir disso, né, crianças negras, elas precisam ser valorizadas em relação às suas características físicas e cabe a nós, professores, dentro da sala de aula, desenvolver e possibilitar que ações assim aconteçam. Então é isso, Pro. Este documento ele foi muito tranquilinho de estudar, não foi? Bem fininho, uma média aí de 50 a 60 páginas. Se você quiser, depois você pode fazer a leitura, porque está disponibilizada aqui na plataforma também. Leia os resumos, faça suas anotações. Agora, ao final da aula, eu vou te apresentar uma dissertativa. Essa dissertativa, Pro, tenha atenção, ela precisa ser feita, mas não será uma dissertativa para que eu possa corrigir para você. Talvez aconteça de eu dar um ou outro feedback, mas nada direcionado ou não é o objetivo aqui da questão, tá? A dissertativa que eu vou te apresentar agora, na realidade, é para que você comece o seu processo de escrita, tá? Para que você vá aí concatenando ideias e consiga colocar no papel. Então, vamos lá à nossa dissertativa do documento. Tô animada, hein, Pro, você. Dissertativa. Criada por mim, tá, Pro? Então, aqui é fictício e tal, mas muito tem a ver com a nossa prática aí do dia a dia. Então, a professora Alfa recebeu em sua sala uma nova aluna, a Beta, de 3 anos e 7 meses. A menina mora no Brasil há pouco mais de 2 anos, então carrega consigo, em suas vestimentas e arrumação do cabelo, características de seu país. Muito observadora, a professora Alfa notou curiosidade por parte dos alunos e certa dificuldade de interação por parte de Beta. Diante do estudo em educação infantil, práticas promotoras de igualdade racial, discorra em 10 linhas sobre qual deve ser o posicionamento e ação da responsável pela sala. Tá? Então, a partir deste documento que nós acabamos de ler, como é que a professora Alfa deve lidar com essa situação da Beta, 3 anos e 7 meses, vinda de outro país, e etc e tal. Como eu quero que você faça, Pro, essa dissertativa, claramente você vai poder fazer no seu caderno, né, numa folha à parte. Não esqueça de utilizar lá os nossos 3 caminhos, que é muito importante. Primeiro, rascunho não, né? O primeiro é quais são os pontos necessários para estar dentro da sua resposta. Então, sobre o que você quer falar dentro dessa resposta. Faz uma listinha muito breve e rápida. A partir dos pontos que você vai trabalhar, faça o seu primeiro rascunho. Todo texto precisa ter um rascunho, tá, Pro? Então, faça o seu rascunho a partir desses pontos que você quer citar. E depois de terminar o rascunho, respira um pouquinho, toma uma água e então volte e leia o seu rascunho. Faça as correções necessárias, as alterações necessárias, principalmente em relação à acentuação, pontuação, coesão e coerência. Feito isso, você vai fazer a escrita final, tá? Faz a escrita final. Eu quero que você coloque a escrita final aqui nos comentários, Pro. Por que, Lila? Primeiro, porque as colegas também terão acesso e acaba que isso pode ir ajudando de alguma maneira. E porque toda vez que eu acessar fica muito mais fácil. Talvez, olha, eu acessei ali, vejo que tem um comentário, já tem uma dissertativa. Se eu tiver com tempo, eu posso já ali mesmo dar feedbacks. E esse feedback que será visto por você
e pela colega poderá servir para geral. Tudo bem, Pro? Bom, eu espero muito ter contribuído até aqui. Esteja atento ao nosso cronograma, certo? Na sexta-feira nós temos encontro marcado para um simulado. Este simulado é sobre a nossa aula Plano Nacional da Educação com perspectiva na educação inclusiva. Eu acho que é isso, tá? É a primeira e a segunda aula disponível aqui na plataforma. Então, eu sugiro que você leia, leia não, quer dizer, você até pode ler o resumo, mas se não tiver tempo para ler o resumo, assista a aula, faça anotações, se possível, para que na sexta-feira você consiga participar do simulado direitinho, tá bom, Pro? Espero te encontrar então no nosso encontro. Beijo, até mais. Tchau!